Vamos rezar juntos. Hoje a igreja celebra a memória de São Bento. Rezemos que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga assim para ele: salvação. Agora olha para outro irmão e diga para ele: salvação. Salvação. Nós queremos entender esta palavra, salvação. Proclamá-la para nós é algo muito simples, salvação. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos revelar como que esta salvação vai se estabelecer na própria história da salvação. Abra sua Bíblia nesse versículo, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 e versículo 1. Mateus, quando ele escreve o seu evangelho, ele está escrevendo para um público-alvo. Ele quer atingir a consciência de um público, de pessoas, principalmente judeus convertidos do judaísmo para o cristianismo. Essa é a finalidade quando Mateus senta e começa a compilar os textos bíblicos. Ele tem dentro do seu coração esse direcionamento. Enquanto Lucas vai escrever o seu evangelho pensando nos gentios, nos pagãos, Mateus está pensando nos judeus. Marcos, por exemplo, o seu evangelho é bem direcionado à comunidade que está em Roma, aos romanos. Mas Mateus, escrevendo, visando os judeus, ele começa dizendo assim, versículo 1: livro da origem de Jesus Cristo, filho de quem? Filho de Davi e filho de Abraão. Dois personagens importantíssimos na história do judaísmo. Mas por que Mateus quer trazer esses dois personagens no início do seu evangelho? Primeiro, porque para os judeus as promessas divinas da salvação feitas a Abraão em favor da humanidade vai se cumprir na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E Davi é visto pelos judeus como esse homem que sobre ele há uma promessa. Que promessa é essa, padre? De reino eterno. Natã profetiza que Davi, ele vai constituir um reino eterno. Então, Mateus começa apresentando esses dois personagens, para depois ele decorrer o seu evangelho, vai mostrando para nós outros personagens que fazem parte dessa história de salvação. Mas num dado momento, Mateus apresenta para os judeus 4 mulheres estrangeiras, não judias, que entram também dentro desta história da salvação. Mas com qual objetivo que Mateus apresenta essas 4 mulheres? Para dizer para a comunidade dos judeus que a salvação trazida por nosso Senhor Jesus Cristo, agora ela não é restrita mais a um povo, o povo judeu. A salvação trazida por nosso Senhor Jesus Cristo, agora ela se universaliza. É uma salvação universal, que é alcançar todos os homens e mulheres de todos os tempos. Amém?
Amém? Agora olha que interessante. Se a gente for acompanhando esse processo, aonde a salvação ela vai se estabelecendo. Por que a genealogia? Qual a importância de Mateus abrir o seu evangelho com essa genealogia? Citando inúmeros nomes. Até quando a gente vai ler nas missas, alguns sentem incômodo. Gerou fulano, gerou beltrano, gerou cicrano. E vão falando os nomes difíceis para chegar na figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Para os judeus, era importantíssimo voltar aos seus antepassados. Era algo muito caro para o judeu voltar aos seus antepassados. Por quê? Porque voltando aos seus antepassados, nós podemos ver esse percurso da história da salvação que vai culminar na plenitude dos tempos, aonde o Verbo se faz carne e habita no meio de nós. Agora esta salvação trazida por Jesus, ela vai provocar em nós uma resposta a esse mistério de salvação. Principalmente quando a salvação ela nos atinge por meio de uma palavra chamada graça. E graça que precisa ser correspondida todos os dias. Eu e você fomos salvos por Deus, por graça. Amém? Ninguém que está aqui, foi salvo por nosso Senhor Jesus Cristo por mérito. Diga, Padre. Fala alto, Padre. Eu não era merecedor, mas Ele me alcançou por graça. Amém? Isso é importantíssimo. Se a salvação nos alcançou por graça, agora você, precisamos viver uma vida de correspondência a essa graça. Consequentemente, o que vai se opor à salvação trazida por nosso Senhor Jesus Cristo? O pecado. Graça e pecado é água e óleo, não se misturam. Eu e você precisamos cada vez mais estar convictos. Se verdadeiramente a salvação de Jesus nos alcançou, essa salvação ela precisa ser visibilizada nos frutos que a graça de Deus agora começa a produzir em nós. Paulo, escrevendo à comunidade de Corinto, ele vai usar essa expressão para os membros dessa comunidade. Abra rapidinho sua Bíblia em Coríntios, para você ver como que a salvação precisa de uma resposta, e de uma resposta séria da nossa parte. Recebemos de graça, mas nós precisamos corresponder agora a esse movimento da graça. Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 8. Pelo contrário, vós que cometeis injustiça e fraudes, isso contra irmão, porventura ignorais que os injustos não terão parte no reino de Deus? E aí o apóstolo Paulo, ele vai escrever alguns personagens que, se viverem nessas condições, não
terão parte no reino de Deus. E ele usa essa expressão para a comunidade de Corinto: não vos iludais, não vos iludais. E usa hoje para nós que estamos aqui no PHN: irmãos, não vos iludem. 2 pontos. Os libertinos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, os ladrões, gananciosos, beberrões, maldizentes, ladrões, ninguém desses terá parte no reino de Deus. A salvação, ela já foi estabelecida por Deus nas nossas vidas. E para nós cristãos, em que momento por excelência que nós fomos salvos? No momento em que fomos trazidos à casa de Deus e fomos batizados. Naquele momento, a salvação, ela entra em nós. Agora nós fazemos parte de um povo salvo, porém, que precisa corresponder a esse mistério de salvação. Porém, uma vez que eu opto em viver dentro dessas realidades, nós poderíamos colocar etc, 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 etc. Eu me distancio naturalmente da salvação. O que significa PHN? Por hoje não. Se eu quero viver o mistério da salvação na minha vida, eu preciso proclamar todos os dias: por hoje não. Por hoje não. Hoje eu, Padre Edmilson, quero viver como um salvo. E como é que eu vivo como um salvo? Cada vez mais conformando a minha vida à vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada vez mais. Consequentemente, eu vou eliminando da minha vida aquilo que não corresponde à salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Desculpa, se para nós é estranho ver um batizado se comportando como pagão, imagina para o próprio pagão ver um batizado se comportando como ele. E ainda, por pior, justificando os seus comportamentos. De onde que proveio esse por hoje não? Historicamente. E é interessante que nessa época, a Canção Nova, ela tentou estabelecer aqui dentro. Eles se reuniam lá no Capelão de Sapé. E a Luzia queria que algum membro da comunidade participasse dessas reuniões para conhecer o trabalho deles por dentro. A pessoa escolhida na época fui eu. Então todas as semanas, quando ia ter reunião dos alcoólatras anônimos, eu ia para a reunião para conhecer o trabalho por dentro. Sentava e ali eu ficava escutando as histórias de um por um daqueles que participavam daquele grupo de alcoólatras anônimos. Diante da decisão daquelas pessoas, só por hoje, brotou essa inspiração dentro do coração do nosso pai fundador. E a partir disso, se estabeleceu esse rema, esse lema: por hoje não. E aí o padre acrescentou: por hoje não vou mais pecar.
Filhos, se verdadeiramente você quer viver como salvo, chegou a hora do rompimento. Não tem como misturar água e óleo. Ou você é, ou você não é. Ou você assume que você é, ou você assume que você não é. Mas não tem como viver lá e cá. Uma das palavras mais fortes escutada por nós, por inúmeras vezes da boca do nosso pai fundador, foi a palavra radicalidade. O salvo precisa ser radical. O salvo não pode ficar em cima do muro, no mais ou menos. Não. O salvo precisa querer cada vez mais atingir o alvo máximo da sua vocação. E qual é o alvo máximo da minha vocação, Padre? A santidade. Qual é o grande problema dos salvos? Depois de uma experiência de salvação, vamos pegar o PHN. Para muitos aqui é uma experiência de salvação. Depois de uma experiência de salvação, com o andar da carruagem, você começa a relaxar e você começa a voltar a comportamentos que você não vivia mais. Era tão radical no começo, tomou uma decisão radical no PHN. Por hoje não, por hoje eu não coloco mais nada de álcool na minha boca. Depois de um tempo, começou a beber de novo. Voltou. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios sobre aqueles que não herdarão o reino de Deus, um dado momento ele vai dizer a essa comunidade: olha que lindo! E alguns de vós éreis isso: beberrões, ladrões, adúlteros, gananciosos. Alguns de vós eram idólatras. Mas existe um mais importantíssimo para nós: mas fostes lavados, mas fostes justificado, mas foste santificado. Essa foi a graça que nos abraçou, filho. Tem meninos novos aí no meio de vocês, mas olha para esse irmãozinho e diga para ele, sem medo de apontar o dedo, porque essa é uma condição que todos nós vivíamos. Olha para ele e diga assim: você não era a flor que se cheirava. Estou mentindo? Volta um pouquinho, volta só um pouquinho. Quem era você alguns aninhos atrás? O que você vivia alguns anos atrás? Ou talvez ontem, porque a salvação talvez te alcançou ontem, em algum momento. O que você vivia? O que você fazia? Como que você se comportava? Só que você fez uma experiência de salvação, ela alcançou você. Mas, com o andar da carruagem, você foi afrouxando, se tornou um frouxo. E porque você se tornou um frouxo, aos pouquinhos você começou a voltar a práticas antigas, que você não fazia mais. Tomou uma decisão tão bonita no acampamento PHN do ano 2024. Saiu daqui dizendo: a partir de hoje, eu no meu relacionamento de namoro vou viver castidade a toda prova. Relaxou, voltou tudo de novo. Pedro vai usar uma expressão pesada para aqueles que voltam. É como a cachorra ou o cachorro que vomita, afasta-se do vômito, depois vai e come o próprio vômito. Ou como uma porca lavada,
que depois de solta, ela volta a procurar o lamaçal. Sabe o que Pedro diz? Seria melhor se nós, eu e você, não tivéssemos conhecido nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de tê-lo conhecido, voltar a essas mesmas práticas pagãs, do homem velho, da mulher velha, jogar fora o teu PHN, ignorar o teu PHN. Ao contrário, além de ignorar o teu PHN, você se torna motivo de chacota para nosso Senhor Jesus Cristo, de zombaria para nosso Senhor Jesus Cristo. Tirar um sarro a partir de você, de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque você levantou uma bandeira e por alguns meses ou alguns anos balançava essa bandeira PHN, 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 PHN. Porém foi relaxando. PHN nem existe mais. Voltou a uma vida de escravidão pior do que antes. E olha, filhos, olha para o Padre aqui, todos vocês. Se nós não tivermos cuidado, isso aqui vai nos levar para o inferno. Isso aqui, ó. Antigamente, um adolescente não podia adquirir um conteúdo pornográfico, porque é maior de 18 anos. Hoje a criança adquire o conteúdo pornográfico. Basta acessar isso aqui, ó. Basta colocar uma letra aqui, que aparece as piores imundícies. Para viver PHN hoje está 10 vezes mais difícil quando ele iniciou. Quando ele começou, nós tínhamos um tipo de juventude. Agora nós temos um outro tipo de jovens. É mais desafiador, 10 vezes mais desafiador viver PHN hoje. Viver PHN dentro do seu quarto. Viver como salvo dentro do seu quarto. Viver como salvo dentro do seu banheiro. Ainda leva um celular para dentro do banheiro. Você quer viver como salvo? É impossível você viver como salvo. Tudo começa com conversas, às vezes nem maldosas. Um oi, quanto menos espera, já está mostrando o corpo, mostrando partes íntimas do corpo. E antes era um salvo, antes era uma salva. Rodou camisa, jogou camisa, mas foi relaxando. Ninguém está me vendo, é secreto, é um pecado privado, ele não é público. E aí eu começo a retroceder no meu comportamento. Antes saiu daqui, foi por exagero. Diga, Padre Edmilson, fala alto, vai. Todo excesso vem do diabo. Antes, terminou o PHN, a menina agora tomou uma decisão. Eu quero viver a modéstia. Aí coloca uma saia lá na canela. Porque ela acha que agora, usando a saia lá na canela, ela vai viver como salva. Pode ajudar? Talvez. Mas não há necessidade de ir para o excesso. Fica na virtude. Só pergunta para você mesmo: é virtude? É virtuoso? Pronto. Eu trabalho com jovens, eu digo sempre às meninas: não descuidem da maquiagem, não descuidem das roupas,
é necessário continuar bonita para o reino, elegante, simpáticas, mas na virtude, porque todo o excesso vem do diabo. Até rezar demais é do diabo. Padre, que heresia é essa? Não, rezar demais, descontrole oracional não vem de Deus. Até a igreja, na sua história de 2000 anos, ela ensinou os seus filhos a rezar, até tanto dentro de um programa de oração. Olha o ritmo dos monges, tudo programado. Eles rezam e trabalham e rezam, mas dentro de uma tranquilidade tremenda. Porque a salvação, quando nos alcança, filhos, ela vai harmonizando aquilo que estava desorganizado. É colocando em ordem. Observa se não é assim. Quero fazer uma observação. Alguns que proclamaram PHN e saíram decididos a romper com certos comportamentos, até mesmo a romper com o alcoolismo. Eliminaram todos os tipos de bebida, mas aos poucos foi relaxando a consciência, e aí foi tomando um copozinho de vinho, justificando que o vinho não é bebida alcoólica como, e que também não é pecado beber vinho. Agora toma garrafas e garrafas para justificar. A nossa conformidade é com Cristo, filhos. É com Cristo. Aí quando encerra aquele momento, está lá um monte de garrafa de vinhos. Paulo vai dizer uma taça, ele não vai dizer garrafas. É diferente, uma taça de garrafas. E outras coisas que rompemos quando a salvação de Deus nos alcançou. Olha, para Paulo essa salvação foi tão extraordinária, que ele vai usar uma expressão fortíssima, escrevendo a comunidade dos filipenses. Aquilo que para mim eu considerava ganho, agora eu tenho como lixo em comparação desse bem supremo, que é o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo. Eu tenho como lixo, eu desprezo, eu não quero mais, eu não admito mais, eu não comungo mais, eu não bebo mais da taça do Senhor e das taças do demônio. Eu rompi, porque eu quero viver PHN. Eu não assisto mais, padre, filmes pornográficos, mas está viciado em série. Viciado. Boa parte do tempo são para séries. A vida de oração ficou minguada de novo. Não tem tempo de rezar a juventude, porque preciso assistir mais uma série. E algumas séries, às vezes, eu nunca assisti nenhuma, mas dizem que algumas séries têm até mesmo cenas bem pornográficas, motivadoras a romper com o PHN. O diabo, olha o que diz para nós São Tomás, alertando-nos, o padre, e alertando você, dentro desse movimento de salvação. São Tomás diz assim: o demônio estuda nossos pontos fracos, estuda a quem pretende derrotar. Ele quer derrotar o padre Edmilson, ele vai me estudar, ele vai ver quais são os meus pontos fracos.
aonde que eu com facilidade deslizo, volto atrás. E aí São Tomás, ele vai nos educando nessa nossa vivência de salvos, e tenta pelo lado mais fraco, onde há pouco empenho. Eu relaxei. Uma vez dominado a carne, tenta naqueles vícios, escuta, juventude, que mais facilmente seduzem o homem. Mais facilmente. Eu, graças a Deus, rompi, mas a língua continua fofoqueira, mas a língua continua mentirosa. O meu temperamento é uma ira que, quando manifesta, eu infelizmente machuco quem está na minha frente. Não, o modelo é quem? O modelo a ser imitado é quem? O modelo a ser imitado é quem? Jesus. Então a minha vida precisa se conformar à vida dele. Cada vez mais. Gente, eu estou aqui nessa comunidade de Canção Nova há 30 anos. Não estou falando mal de ninguém, viu? Nem dos meus irmãos, estou falando de mim. Há 30 anos na minha vida que eu não escuto música secular. Nunca mais ouvi depois que eu entrei aqui na Canção Nova. Nunca. É glória do Padre? Não. Eu ouvi um homem falar sobre isso com radicalidade, e eu cortei, e eu era fã número 1 de forró. Ó, meu vaqueiro, meu peão, conquistou, gostava de tudo. Sou do Tocantins. Amém. Mas quando eu decidi romper, eu nunca mais voltei. É glória do Padre? Não. É desejo de querer cada vez mais não ceder naqueles pontos fracos. O Verbo se fez carne na plenitude dos tempos, com o único objetivo: salvar o homem. O homem daquele tempo, o homem deste tempo, os homens que virão. Salvar. Só que se salva tirando de uma condição e passando para uma outra condição. Não se salva deixando na mesma condição. Olha, eu estou aqui porque eu escutei da boca de um profeta. E aquilo para mim entrou. É mais de 30 anos, esse é um pouco mais. Que eu nunca mais na minha vida coloquei uma gota de bebida alcoólica na minha boca. E uma pessoa, para tirar um pouco de sarro, né? Porque alguns consideram a gente como louco, como estranho, como fora da casinha, alguém que não está adaptado a essas realidades do mundo moderno, aí fica zombando. Ah, mas o Senhor, Padre, fala que não bebe. Que o senhor bebe na missa? Eu disse: eu nunca bebi vinho na missa. Eu sempre bebi o sangue de Cristo. Sempre bebi. E bebo esse eu bebo com prazer, com gosto, com alegria. Mas nunca. Porque eu fui educado na escola PHN, que eu estou aqui há 30 anos. 30 anos sendo educado. Ah, Padre, essa linguagem do Padre Jonas é passada. Não, não é passada, ela é presente. Ela é para esse tempo. Talvez até possa existir membro que não concorde comigo. É problema do membro. Eu, Padre, abracei aquilo que eu acreditei e que eu acredito que me levará à salvação. E eu quero ser salvo.
Eu quero viver como salvo porque eu quero ser salvo. A salvação foi dada a mim, Padre. Eu não quero recusá-la, eu quero abraçá-la, eu quero tomar nas minhas mãos e insistir para viver como salvo. E olha, filhos, eu aprendi aqui dentro da Canção Nova. Eu preciso ser exigente comigo. Para com você, eu preciso olhar para você, pensar bem de você, falar bem de você e querer bem a você. Sou eu que devo me educar. Porque meu fundador dizia: qualquer pessoa tem direito à boa fama. Então sou eu que preciso malhar o Padre Edmilson, para que a minha vida seja uma correspondência a tamanha graça. Merecedor, não. Eu não era nem merecedor do sacerdócio. Quando eu entro para o seminário, eu achava que eu estava entrando no paraíso. Pisei dentro do seminário, eu pensei comigo: agora o pecado fica para fora e eu estou seguro. Garotinho de 18 anos, imaturo, verdinho. Acho que lá eu pequei mais do que na minha casa. Mesmo assim, o Salvador não me rejeitou. Ele me quis. E aí eu fui vivendo esse processo crescente na história da salvação. Olha como é que nós começamos com Gênesis. As histórias que nós fomos ouvindo esses dias agora de Gênesis, as realidades dolorosas vividas por José, Jacó que rouba a graça que era do irmão Esaú, tantas Sodoma e Gomorra, a esposa que vira estado de sal, as filhas que têm relação com o pai. Mas a história foi evoluindo para chegar a uma plenitude. E agora nós estamos na plenitude dessa história, porque o verbo se fez carne. E além de se fazer carne, o verbo passou pela experiência da morte, paixão e ressurreição, para nos dar a graça de ressuscitar com ele. Que graça maior do que essa? Só que nós precisamos evoluir. Foi como é que fui eu pegar a Eng de 2025? Foi maravilhoso. Mas qual é o fruto que você está colhendo? Que maravilhamento é esse que eu posso dizer que atingiu concretamente a minha vida? Padre, eu mudei. Eu mudei. Eu não quis mais comunhão. Eu, para os jovens sarados, eles sabem disso. Não os obrigo, mas proponho para eles. Quer ser servo do jovem sarado? Quero. Nós não bebemos, nós não ouvimos música secular. E se eles ouvirem, é questão particular deles com Deus. Mas nós não propagamos aquilo que a Canção Nova nunca propagou. Queremos andar ali, na retidão do que aprendemos na Canção Nova. Ela ensinou assim, nós queremos viver assim. Somos filhos do Padre Jonas, nós queremos seguir esse homem. Na radicalidade. Um dia ele me chamou, eu e ele, no corredor de Lavrinhas. Ele olhou nos meus olhos, segurou nas minhas mãos e disse: Padre. Falei: oi, Padre, por favor, com os jovens sarados não abra mão da radicalidade. Falei: obrigado, Padre. Obrigado. Estamos lutando para dar uma resposta. Está ficando de pé, filho? Levante-se. Lembre-se, dentro desse projeto de salvação, a sua meta é a santidade. Eu quero viver como salvo. Por quê, Padre? Porque eu quero ser santo. Eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá. Eu nasci para isso, para essa realidade. Céu, vida eterna, paraíso. Amém? Amém? Diga: Padre, que a graça de Deus, que eu já comecei a experimentar nesse PHN, que na minha vida ela não seja em vão. Ela não seja em vão. Ela não seja em vão. Diga comigo: eu vou me deixar
modelar, trabalhar para que a graça de Deus cada vez mais seja visibilizada na minha vida. A conversão do apóstolo Paulo, eu sentei na porta de casa e escrevi essa canção, que hoje os meus filhos cantam com os pulmões bem abertos. Escute: a tua graça em mim. Jesus, não foi em vão. pega bem alto os seus braços, diz isso para ele cantando, vai. A tua graça em mim, Jesus, não foi em vão. Só os salvos cantem, vai. A tua graça em mim. A tua graça em mim, Jesus, não foi em vão. A tua graça. A tua graça em mim, Jesus, não foi em vão. Deixei-me usar, deixei-me remodelar, vai. Deixei-me usar, deixei-me remodelar. Deixei-me usar, deixei-me remodelar. Deixei-me usar, deixei-me usar, deixei-me remodelar. Deixei-me usar, deixei-me usar, deixei-me remodelar. Já não sou eu que vivo, já não sou eu que vivo. vai. Já não sou eu que vivo. Já não sou eu. É Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu, igreja. Já não sou eu que vivo. Já não sou eu que vivo. Já não sou eu que vivo. É Cristo. Mais forte, vai. Já não sou eu que vivo. 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 É Cristo que vive em mim. Já não sou eu. Já não sou eu que vivo. Já não sou eu que vivo. Já não sou eu que vivo. É Cristo. Olha o que Paulo diz: eu considero como perda eu considero como tudo que deixei para trás. Tudo que deixei para trás. Eu considero como ganho. Eu considero como A vida ganho. que Cristo me dá. A vida que Cristo me dá. Eu considero como perda Eu considero como tudo que perda. deixei para trás. Tudo que deixei para trás. Eu considero como ganho Eu considero como a vida que Cristo me dá. a vida que Cristo Eu me considero. dá. Eu considero como perda tudo que deixei para trás. Eu considero como ganho A vida que Cristo me dá. eu considero como perda tudo que deixei para trás. Eu considero como ganho. A vida Já não sou que eu. Cristo me dá. Já não sou eu que vivo. Já não sou Já eu. não sou eu que vivo. Já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Levante seus braços e cante. Já não sou eu que vivo. Com força. Já não sou eu que vivo. Já não sou eu que vivo. É Só vocês, vai. Já não sou eu que vivo. Brasil. Já não sou eu. Já não sou? Olha o que você está declarando. É Cristo. Já não sou eu que vivo.